Olá, aqui é o espaço da cidadania, da ética, da responsabilidade. Um espaço para quem luta por uma vida digna, para quem cansou de esperar e tomou uma atitude. Um espaço que é contra o menos. Porque quando se trata de justiça, saúde, educação, moradia e terra, a gente quer é mais. No programa, a plateia participa e a banda participa. Afinal, para se ter diversidade, temos que ouvir a todos. A gente sempre traz 2 grupos com ações efetivas na luta pelos direitos humanos. Hoje nós temos aqui a Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, junto com o coletivo Negração, e o Corpo Sinalizante, surdos e ouvintes que fazem arte com o corpo e a língua brasileira de sinais. Essa galera debate, troca experiência. Uma moçada com responsa e desejo de fazer mais. Mais direitos, mais humanos, está no ar. Eles vieram de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eles são a Frente Quilombola RS e do coletivo Negração. 2 entidades que se uniram para encarar o preconceito e o racismo e retomar o território que eles afirmam ser de direito dos quilombolas. Se liga na reportagem que a gente vai saber um pouquinho mais. São 160 anos, né, de resistência e existência na área. A minha avó, de Virges, foi a primeira moradora aqui dos Alpes, veio fugida. Chegando cá, ela se instalou, né, como eu digo, viveu por 117 anos. Né, sou uma das descendentes, né, dela, filha da filha dela. Né, seria a 3ª geração a minha, né? Hoje já se encontramos na 6ª geração. E reconhecimento do quilombo aqui são 10 anos, muita luta, muita contradição. Né? E temos aí resistindo, percas, ganhas. Né? E temos aí tentando trazer melhorias, estrutura, né, para a área aí, para nossas crianças, bisnetos, tataranetos. E temos aí mostrando para nossas crianças aí que é possível, né? E que é muito difícil mesmo, né? E não é só nessa comunidade aqui de Porto Alegre, mas em todas, né? A luta é muito grande, a resistência é difícil, né? A gente é perseguido o tempo todo, né? É negado vários direitos que nós temos, mas a gente não desiste. Aqui é a minha residência aí, veterano. É a área quilombola, é a área quilombola. Média de quantas famílias? Eu acho que não sei se é 180 ou é 200. Em torno de 180 a 200 famílias no Morro. 200 famílias. Isso. Essa terra aqui foi doada. Foi doada para os negros. 24 herdeiros. Foi doada. E o meu avô é o principal. Eu sou filho de escravo. Okay. Ele está enterrado aqui no Aguapé. A fazenda do Morrorte é tudo dos negros. Já 24 negros. A terra está aqui, mas nós não temos a terra. Tem outras pessoas ocupando? Outras pessoas ocupando. O nosso terreno era a várzea, empurraram nós para o morro, uma lasquinha aí de cada um, ficamos sem nada. E o povo que trabalha aqui, o povo que nós temos aqui, eles são obrigados a sair, né? Foram obrigados a sair, porque aí veio a cerca corria de noite. Muita gente se sustenta ainda trabalhando só aqui no Quilombo, plantando aqui dentro? Olha, é difícil. Para ter assim uma área de sustentação, para plantar,
eu acho que não existe. Na verdade, eles são os verdadeiros donos da terra, né? Quem primeiro estava aqui foram eles, né? E aí você vê vários casos onde os títulos e os papéis que eles têm não são reconhecidos, né? Morro Alto é um bom exemplo disso, que existe um testamento com mais de 100 anos, registrado em cartório, deixando para os escravos a terra, e até hoje não se reconhece esse testamento como válido, né? Nós queremos que devolva o que é nosso. Nós não estamos pedindo terra para Pedro, para Paulo, para João, não. Nós estamos pedindo a devolução daquela terra que já era nossa. Que Rosa Osório Marques deixou para nós. A fazenda do Morro Alto. A fazenda do Morro Alto. A fazenda do Morro Alto ela deixou para nós. Deixou para os negros. Maravilha. Então, acho que primeiro eu quero pedir para o pessoal da Frente Quilombola esclarecer aqui para todo mundo que está aqui, para quem está em casa, o que é quilombo e o que é ser quilombola? Comunidade quilombola, ela, modernamente, ela se refere a um território específico de ancestralidade negra, né, em que o modo de viver, se relacionar com o território, com os mais velhos, né, com referencial nessa ancestralidade negra. Todo mundo que é quilombola é descendente de negros escravos ou não? Todos nós negros, né, somos, né, temos a nossa ancestralidade do sequestro em África, né, e toda a questão do tráfico tumbeiro, ou seja, a nossa origem, né, é uma origem africana. Uhum. Então, toda a nossa ancestralidade é a ancestralidade dos povos sequestrados em África e trasladados à força para a América em geral, e o Brasil foi o principal receptáculo desse crime, digamos, hediondo cometido contra a humanidade. Nem todo quilombola é negro. Pelo todo o processo de miscigenação do Brasil, não uma miscigenação pacífica, né, que nem a gente está acostumado a aprender na escola, que vieram os colonizadores, enfim, mas uma miscigenação muito forçada, né, miscigenação frutos de estrupos, os senhores com as escravas. Enfim, dentro de todo esse processo, a gente tem um cenário bem diverso, assim, com relação à cor da pele. Ser quilombola ou não ser quilombola, ser negro ou não ser negro, não pode ser medido apenas pela cor da pele, é isso? Afrodescendente é a humanidade. A humanidade descende da África. E politicamente é importante frisar isso, por quê? Para reconhecer a carga histórica, a importância histórica que a África tem para a humanidade. Existem muitos companheiros que, enfim, são brancos, mas que lutam junto, tanto quanto, né, os companheiros negros, enfim, estão na luta. E agora a gente está aqui com o pessoal do Corpo Sinalizante. A Joana Zatzmussi, Léo Castilho e Luana Milani são do grupo Corpo Sinalizante. Esse coletivo de surdos e ouvintes que fazem da arte prova de que a Libras, a língua brasileira de sinais, não é uma língua limitada. Eles se reúnem no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, para produzir obras tão inquietantes quanto o silêncio. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho deles. Os surdos, apesar deles viverem em grupos, eles não são segregados, né? Não é uma segregação. Eles vivem em grupos porque eles têm uma língua visual diferente. A história mesmo do uso das línguas de sinais, não só no Brasil, mas das línguas de sinais, é uma história cheia de, como que você falou, abuso dos direitos humanos. Então, assim, durante muito tempo vigorou aí uma ideia no mundo de que os símbolos eles tinham que ser falados e não sinalizados. As línguas de sinais foram proibidas durante muito tempo. E essa proibição é uma coisa que marcou muito o uso das línguas, né, de sinais no mundo. E a conquista mesmo, a liberdade de usar essa língua, que é a língua natural para o surdo, é uma conquista de muita luta, de um processo longo aí de direito, né, de falar a língua que é natural para esse corpo.
até hoje as pessoas ainda pensam que a língua de sinais é limitada, que existem coisas que não se pode dizer com essa língua. Isso não é verdade. A língua dá ferramentas para você, ir para essa poesia, criar esse imaginário, fazer, e os surdos vão assim, dessa forma, conseguindo, eu acho que falar coisas e dizer mais e extrapolar. É nesse sentido que eu acho que o corpo sinalizante é muito importante. Um corpo sinalizante começou através no aprender para ensinar. Porque a gente queria criar um blog para mostrar a nossa atividade, a gente fazia, metodologia, o conteúdo. E a gente começou a pensar como podemos começar a produzir o corpo sinalizante como intervenção urbana. Silêncio. Bem-vindos a uma outra dimensão de comunicação. Bem-vindos a uma comunicação libertária. A gente pensou fazer performance, manifestar poética. A gente produziu um filme, chama Atrás do Mundo. Então o corpo sinalizante ele nasceu meio com esse caráter, mais de grupo de pesquisa, de grupo de estudos, para trabalhar com eles, não só essa possibilidade deles criarem ferramentas metodológicas para trabalhar com uma exposição, mas para eles também experimentarem serem criadores. Então é um grupo que a gente fala que é um grupo de pesquisa e de ação, de pesquisa e de produção de arte. Então eles também são artistas no corpo sinalizante. Tudo isso tem proporcionado uma experiência para mim, porque desde pequena eu convivo com uma família ouvinte, né? Então eu estou acostumada numa realidade sempre com pessoas diferentes de mim. Na minha faculdade também estudo com pessoas ouvintes. Mas o que eu me sinto mais feliz hoje é de poder trazer todas essas minhas experiências, de tudo que eu aprendi, e poder expressar isso. O direito conquistado, ou a luta pelo direito, ela marca uma situação em que você só pode caminhar até um certo ponto. Existe sempre, haverá sempre uma última milha, uma última distância que separa aonde cobre o direito das relações humanas de fato. Então você pode ter tudo assegurado, tudo que você imaginar nesse mundo assegurado. Nada vai te assegurar que você será tratado da maneira como você imagina que deva ser tratado. A primeira coisa que eu quero saber, acabei de conhecer a Luana. Como é que eu chamo a Luana? Ela é deficiente auditiva, pessoa com deficiência auditiva, surda ou nada disso? Eu prefiro que me chamem de surda, porque deficiente auditivo é uma questão médica. Parece que eu tenho algum tipo de deficiência. Eu sou surda mesmo e ponto. Isso é normal para mim. Eu convivo muito bem com isso. Eu sou apenas surda. É isso. Quais são as maiores dificuldades no dia a dia do surdo? Bem, então, tem mais dificuldade é imaginar como, por exemplo, como eu vou para a casa de um amigo que mora num prédio, num condomínio de prédio. Eu aperto o interfone e o porteiro fala. Eu aperto, ele continua falando. E eu sinalizo do lado de fora, claro, e para dizer que eu sou surdo. Imagina isso. Até hoje isso acontece, ainda não descobriram uma tecnologia nova para esse tipo de comunicação na portaria. E aí tem que ficar, ei, eu sou surdo, eu sou surdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual a principal causa do corpo sinalizante, que a Jo é uma das pessoas que faz parte do corpo sinalizante.
e a ouvinte. O corpo sinalizante começou no MAN. Só que hoje não é mais o MAN, hoje é o corpo sinalizante no mundo. E um exemplo, quando a gente começou, é um exemplo bem básico. Tinha uma exposição da Tarsila do Amaral e não existia um sinal para antropofagia. E aí a gente teve que criar um sinal para antropofagia. Léo, você pode fazer o sinal de antropofagia? Deixa o sinal. Por quê? É uma cultura que se integra a outra. A conexão entre as duas línguas cria, na verdade, um lugar que é uma nova língua, que a gente brinca que é uma língua mestiça. Porque a língua de sinais ela não é uma linguagem, ela é uma língua. Saiba mais sobre as experiências aqui do Mais Direito, Mais Humanos no nosso site. Aqui no nosso site. A arte é reconhecida como um dispositivo de reflexão e transformação da realidade. Muitas vezes denuncia e critica os preconceitos do seu tempo. Então, vamos envolver nossa plateia aqui agora. Eu sei que nessa plateia tem ouvintes, tem surdos. Quero saber de todo mundo o que vocês estão achando. Quero perguntar para o grupo de vocês, quilombola, o foco da preocupação da educação. Vocês têm contato com surdos dentro da comunidade quilombola? Nós temos, sim, como parte da população, muitos quilombolas surdos. E uma das batalhas nossas é para a construção das escolas quilombolas e que elas venham completas, ou seja, com o processo devido de total inclusão. Então, nós estamos lutando pela nossa existência enquanto povo. E aí se inclui essa questão da própria educação, saúde, a nossa sustentabilidade e a nossa existência enquanto povo. Se eu fosse você aí de casa, aumentaria um pouquinho o som, porque os nossos convidados são o Jajá, o Luca, o David, o Dieguito, e eles são o Vivendo do Ócio. A terra em transe, aportei meu navio no caos, na barra, pesada na ribeira, estado de graça, na praça dos reis, da Silva não da selva, só o som me salva. Eu quero, eu espero, preciso de algo novo. Nos alto-falantes, milagres do povo. Avenida 7, Estrela do Norte, bandeira em pau forte, sem medo da morte. E a gente vai pro intervalo, mas já a gente volta rapidinho, hein? Mais direitos, mais humanos. Na rádio uma canção, radioatividade.